Olá pessoal, eu sou Ana Pierre, sou graduanda de Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina. E no vídeo de hoje vamos resolver a questão 1.7 do livro do Bier de Mecânica dos Materiais. Essa questãozinha aqui do livro Mecânica dos Materiais do Bier, essa é a quinta edição. Daí, caso algum de vocês queira o PDF desse livro, só deixem nos comentários aí o e-mail de vocês que eu envio, ok? Então tá, continuando aqui, vou ler aqui o enunciado pra gente. Cada uma das 4 barras verticais tem uma seção transversal retangular uniforme de 8 por 36 milímetros, e cada um dos 4 pinos tem um diâmetro de 16 milímetros. Determine o valor máximo da tensão normal média nos vínculos que conectam os pontos B e D e nos vínculos que conectam os pontos C e E. Aqui a gente tem o desenho da nossa questão, no caso a figura dela, perdão. E a primeira coisa que a gente vai fazer é o diagrama de corpo livre, o DCL. Então a gente vai fazer o DCL da onde? A gente vai fazer o DCL dessa partezinha aqui, ok? E nessa partezinha aqui a gente tem o seguinte, a gente tem o ponto A que tem uma força de 20 kN para cima, temos o ponto B e o ponto C. E em ambos os pontos eu convencionei que as forças estariam para baixo, que o NBD seria para baixo e o NCE também seria para baixo, ok? E também aqui a gente tem que de A até B é 0,25 metros e de B até C é 0,4 metros. Depois que a gente fez o DCL, a gente vai começar a analisar as condições de equilíbrio. A gente então vai fazer o somatório dos momentos em B, mas a gente também poderia fazer o somatório dos momentos em C. A única coisa importante é realize momento em um lugar que tenha uma incógnita, ou em B ou em C, porque eles têm uma incógnita e a gente quer que essas incógnitas desapareçam, né? Por exemplo, se vocês olharem aqui no somatório dos momentos em B, em nenhum momento aparece o NBD. Por que não aparece o NBD, que é a nossa incógnita? Não aparece porque ele está aplicado em cima de B. Quando ele está aplicado em cima de B, ele não realiza um momento em B. Por isso que ele não aparece, porque aqui é apenas quem faz momentos em relação a B. Ok? E eu convencionei aqui que o momento positivo é um momento anti-horário. Isso é bem importante porque, olha só, aqui a gente tem o nosso ponto B. E aqui a gente tem o nosso 20 kN que está aplicado no ponto A. Fazendo assim, ou seja, utilizando a regra da mão direita, que vocês aprenderam em estática, a gente vê que é um momento horário negativo. Então, aqui vai ser menos 20 vezes 0,25. Lembrando, momento é igual a força vezes a distância. A força de 20 kN vezes 0,25, que é a distância de A até B. Beleza? Então tá, aqui a gente tem o ponto B e aqui a gente tem o NCE, que é a força que a gente ainda não sabe. Realizando o momento, com a mão direita a gente percebe que é momento horário. Momento horário, então vai ser negativo. Como é negativo, né, a gente vai ter tanto essa força aqui, tanto essa parte aqui negativa, quanto a outra. A gente vai mandar o menos 20 vezes 0,25 para o outro lado e vamos mandar o 0,4 dividindo. Então, a gente vai obter menos 5 dividido por 0,4. A gente vai obter menos 12,5 kN. No caso, esse é o valor do nosso NCE. E vocês percebem que ele está negativo, então a nossa tensão, que a gente vai calcular depois, a gente já sabe que é de compressão, ok? Bem, agora que a gente já descobriu o NCE, o que a gente tem que achar? Temos que achar o NBD. Para a gente achar o NBD, a gente vai fazer o somatório das forças verticais, ou seja, das forças no eixo Y. No somatório das forças do eixo Y, a gente tem o seguinte, vamos olhar para o nosso DCL que a gente fez. A gente convencionou não, perdão, o 20 é positivo, isso está no desenho. Porém, a gente convencionou que o NBD menos NBD é negativo e que o NCE também é negativo, porque eles estão para baixo. Ok? Lembre disso? A gente fez isso. Daí tá, o que a gente vai ter então? Vamos substituir o NCE. Substituindo o NCE, a gente tem o seguinte, no caso, é menos 12,5. O menos daqui, junto com o menos que a gente viu aqui em cima, ok? Isso vai virar mais 12,5, ok? Entenderam? Essa partezinha aqui. Deixa eu apagar aqui essa setinha. Mas tá. Continuando então, a gente tem o seguinte, o mais 20 menos NB mais 12,5 igual a zero. Manda o mais 20 e o mais 12,5 para o outro lado, a gente tem que menos NBD é igual a menos 32,5. Invertendo os sinais, a gente tem que NBD é igual a 32,5 kN.
Isso a gente já pode saber que a tração não, perdão. A tensão que a gente vai ter mais pra frente é de tração, ok? Bem, agora que a gente já definiu os esforços internos, a gente vai fazer análise das áreas críticas. Então, a gente vai calcular a área e vai calcular a tensão na barra BD e na barra CE, ok? Então tá, a gente tem o seguinte, aqui eu fiz um esqueminha, né, um croquis, de como tá essas áreas, essas regiões, né? Aqui a gente tem a barra BD e as regiões onde os pinos descarregam na barra, né? Essa parte aqui é onde eles estão descarregando esse esforço. Aqui a gente tem as medidas, né? Ele tem 0,008 de espessura e 0,036 de largura, ok? E aqui nesse... Opa, deixa eu dar um zoom... Aqui, ó. Aqui nesse traçadinho, né, nesse pontilhado, a gente tem onde a ruptura ela tende a acontecer, ok? Então tá, a gente agora tem que calcular a área dele. A área dele é o seguinte, é 2. Por que 2? 2 porque se a gente for olhar aqui, nessa partezinha aqui, tem duas barras. Tem essa barra BD da frente e tem essa barra BD atrás, ok? Deixa eu apagar aqui. Pronto, pra não ficar bagunçado. Então, por isso tem o 2 ali na frente, ok? Entendido? Daí a gente tem aqui vezes o 0,08, que é a espessura. E a gente tem o 0,08, deixa eu botar aqui em cima, espessura, opa, espessura. E a gente tem aqui o 0,036, que é a largura, né, que faz sentido. E temos o 0,016, daí você fica tipo, ué, de onde veio esse 0,016? E daí eu te falo que veio aqui do diâmetro dos furos. Calma aí, aqui, ó. Porque, vamos olhar aqui, vocês conseguem perceber que essa força, ela está pegando aqui, ó, até metade do furo. Então, a gente tem que metade do furo dela está retirando da nossa seção. Por isso que é 0,016. Porque se a gente pegar 0,016, que é o diâmetro total do furo, dividir por 2, porque está na metade do furo, a gente vai obter 0,008. Tá, então por que não tá 0,08 ali? Bem, não tá porque tem dois furos, né? Tem um em cima e tem um embaixo. Então, ficaria vezes 2, que ficaria 0,016, ok? Espero que vocês tenham conseguido entender. Porque esses furos, eles vão acabar afetando quando a gente for calcular, né, a área aqui da nossa barra tracionada. Porque o furo acaba afetando mesmo essa seção, a área da seção, ok? Daí, se a gente fizer o cálculo daqui, a gente vai obter 3,2 vezes 10 elevado a menos 4 metros ao quadrado. Daqui a tensão é fácil de descobrir. A força dividido pela área, a força a gente achou lá em cima, que é 32,5, dividido pela área que a gente acabou de descobrir, que é de 3,2 vezes 10 elevado a menos 4 metros ao quadrado, a gente vai obter 101,563 megapascal, ok? Beleza? Entendido? Agora, gente, para finalizar, vamos fazer a análise da barra CE, que são as barras que foram comprimidas, né? A gente fez o cálculo e dava que a força que está atuando nelas é de menos 12,5 kN, ok? Então, aqui são as regiões, aqui onde está esse azulzinho, são as regiões onde os pinos descarregam na barra, e aqui é a região onde a falha de esmagamento deve acontecer. Bem diferente de quando a gente falou da seção da área BD, aqui ela não vai ser afetada pelos furos, ok? Então, porque isso só acontece na tração, né, dela ser afetada pelos furos. Na compressão, ela não vai ser afetada, vai ser só o 2, pelo mesmo motivo, né, de ter uma na frente e uma na trás, vezes o 0,08, que é a espessura, vezes o 0,036, que é a largura. E daí a gente vai ter que a área da barra CE é igual a 5,76 vezes 10 elevado a menos 4 metros ao quadrado. Obviamente a área deu um maior, né, porque não foi descontado dos furos, ok? E a gente tem aqui a tensão, que é igual à força, que é menos 12,5, é uma força negativa, dividido pelo 5,76 vezes 10 na menos 4. Isso vai ser igual a menos 21,7 PA, que é uma tensão de compressão. Essa aqui é uma tensão de compressão, né? Não falei, mas eu tinha falado antes que iria ser, né? Mas então, galera, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham conseguido entender todo o passo a passo. Às vezes a gente pode se perder, mas se perdeu ver de novo. Então, eu espero que eu tenha conseguido ser clara, né, no que eu queria passar aqui pra vocês.
E se vocês tiverem gostado, tiverem conseguido aprender, eu peço que vocês, se puderem deixar um like, compartilhar o vídeo ou se inscrever, eu agradeceria bastante. Mas então, é isso. Muito obrigada e tchau, tchau.